Sustentar a postura não vai mudar a sua vida de imediato, tá? Você me ouve aqui explicar que a gente precisa ser antes de ter, que para receber alguma coisa a gente precisa se tornar alguém que é compatível com aquilo, né? Mas quando você para de recuar nos primeiros movimentos, a vida não melhora imediatamente, ela fica estranha. E isso ninguém te fala. Todo mundo só te conta a parte da dopamina barata. Ah, eu cheguei lá. Usa essa técnica aqui que você também consegue. Mas ninguém te mostra os bastidores de como que é sustentar uma nova postura e é quando a identidade antiga começa a reagir. E aí é nesse vídeo que eu vou te mostrar por que esse estranhamento acontece. Como que a identidade antiga reage quando perde a autoridade e por que voltar atrás nesse ponto custa muito mais do que você sustentar. Então, vamos dizer que você deseja se tornar muito próspera e percebeu que a sua identidade antiga não corresponde a uma pessoa que já é próspera porque você ainda faz people pleasing, tá? Aí você começa então a agir diferente. Você sustenta o não, você não se explica, você não recua. Em vez de alívio, você começa a sentir vazio, silêncio, estranhamento. E aí você começa a perceber as pessoas reagindo diferente, algumas se afastando, outras te testando, e começa a surgir aquela pergunta mental. Gente, será que eu exagerei? Será que não era bem isso? Será que é isso que a minha identidade nova tem que fazer? Isso não é erro, mas faz parte do percurso da desidentificação, tá? Porque a gente tem um ego que estava o tempo todo no comando e agora ele precisa ser removido, digamos assim, tá? Quando essa identidade antiga ela perde o comando, o seu sistema ele entra numa desorganização temporária. Você tirou uma peça central ali, o campo ainda está se reorganizando. Quem não entende isso chama essa transição de erro, acha que não vai dar certo, aí acaba voltando atrás para aliviar o desconforto, tá? Por quê? Porque o corpo vai reagir. E ele reage muitas vezes com cansaço, com dúvida ou com vontade de consertar o passado. Mas esse desconforto no seu corpo não significa que você errou. Significa que o seu corpo ainda reconhece o seu sistema antigo como familiar e como seguro. Só que a decisão nova ela não está vindo mais daí. Veja como fica confuso entre mente e corpo, consciência e emoções. E aí pode ser que venha para você, por exemplo, uma tentação de se explicar melhor ou de suavizar a atitude que você teve, mas aí isso não vai ser ajuste. Ele é o retorno de uma forma muito elegante ao teu padrão antigo. E toda vez que você faz isso, a identidade antiga recupera sua autoridade. E você meio que volta a estaca zero. Então, aqui é importante você entender o que é desidentificar na prática com muita precisão. Não é parar de sentir desconforto. Não é você ficar segura. Não é você ficar diferente, pensando outras coisas. Desidentificar é você retirar a autoridade do padrão que antes estava decidindo por você. Por exemplo, nesse exemplo que a gente está usando, você sustenta um não, você não se explica, você não recua, você quer deixar de ser people pleaser. O impulso aparece, a vontade de aliviar o ambiente, de mandar uma mensagem depois, de se explicar melhor. Mas esse impulso, ele não some, ele continua aparecendo. A diferença é que agora ele vai deixar de decidir a sua vida. Então, o que acontece na prática? Você percebe o impulso enquanto ele acontece. Eu estou percebendo que eu falei não e agora eu estou querendo me explicar para isso não ficar estranho, ou eu quero ajustar o que eu falei para eu não sentir desconforto no meu corpo, ou eu quero voltar atrás só para me aliviar. E em vez de você entrar nisso, você nomeia internamente. Isso é identidade antiga. E você não analisa, não justifica, não entra em história pessoal, não tenta fazer terapia. Você apenas não age mais a partir daí.
Você observa que veio o pensamento, veio a emoção, veio o corpo ali ativo no modo de sobrevivência, mas a ação não segue. E é nesse ponto que a desidentificação começa de verdade. Por quê? O sistema começa a aprender uma coisa nova. Eu posso sentir, ouvir, pensar tudo isso e não obedecer. Eu posso ficar no silêncio sem me justificar, sem me explicar, e a vida não vai desmoronar. E veja que aí a identidade antiga não é combatida, não é algo que você rejeita. É simplesmente ignorada como a autoridade da tua vida. Você está neutralizando ela. E aqui tem outro ponto muito importante. Isso não vai acontecer só uma vez, gente. A identidade antiga, ela perde força depois de você repetir isso muitas vezes. Por muito tempo. Não é o primeiro não que muda tudo. Não é o segundo, nem o terceiro. É quando você consegue sustentar esse lugar, mesmo se sentir culpa, mesmo se tiver com dúvida, mesmo se o ambiente estiver estranho, mesmo se ainda não recebeu nenhuma sincronicidade de que isso vai funcionar. A transição para uma nova vida, para você conseguir manifestar, criar, transformar aquela mudança que você quer, ela não pede só uma nova decisão, porque decidir você já decidiu, você já intencionou, você sabe o que você quer ter. Mas ela pede uma permanência do seu estado de ser quando o impulso antigo continua falando, mas ele não manda mais. Bom, toda mudança real, gente, então, tem um intervalo estranho. É esse intervalo em que o padrão antigo ainda está aparecendo, mas não organiza mais a sua vida, e o novo ainda não virou automático. E esse intervalo confunde muita gente porque não parece evolução, parece vazio. É um silêncio. É uma normalidade sem emoção. E é exatamente aí que a vida testa. Ela não está testando a sua intenção, não está testando o seu nível de consciência, o quanto você quer mudar, o quanto você deseja isso. Ela testa só se você continua, mesmo quando o teu ego está ali falando. Mesmo quando surge a dúvida, mesmo quando o desconforto aumenta, mesmo quando não tem ninguém validando o que você está fazendo, mesmo quando dá vontade de voltar atrás. E às vezes você vai sentir que parece que você está passando um teste. O teste não é uma tragédia, é uma tentação. Uma tentação de se explicar, de suavizar, de corrigir, de aliviar. Se você ainda obedece essas tentações, o padrão continua ativo. Mas se você sente a tentação e não responde a partir disso, o padrão da identidade antiga começa a perder a autoridade. E chega um ponto em que as coisas mudam, mas sem um marco definitivo. Simplesmente a vida continua andando, mesmo quando o ego está reclamando. Você trabalha, faz as suas coisas, mesmo se você tem dúvida. Você sustenta os limites, mesmo se às vezes vem a culpa. Não muda a rota por causa de pensamentos ruins que você teve. Não volta atrás só porque você ficou desconfortável. E aí é o sinal real, né? Não é que você se sente melhor. É que o padrão antigo não consegue mais parar a sua vida. E quem atravessa esse intervalo descobre algo definitivo, que a vida não responde à sua intenção. Ela não responde ao que você entende, ela não responde ao que você deseja. Ela responde quando a identidade antiga já não decide mais. E isso só acontece quando você sustenta até o fim. Seja o que for que venha de tentações ou de testes para tentar fazer você voltar atrás. Porque o ego gosta do conforto, não gosta de nada novo e ele vai lutar contra você fazer a transformação que você quer. E caso você esteja num intervalo aí em que você busca uma transformação, não quer mais voltar atrás, fica aqui comigo, segue meu canal.
Você pode se apropriar também dos recursos que eu tenho disponíveis aqui no meu ecossistema. Eles estão no link da descrição. E o próximo vídeo ele vai mostrar para você como que a identidade começa a se reorganizar quando você para de negociar quem você está se tornando. Fica aqui.